graça, a paz e a misericórdia, louvado seja o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, quem puder e quiser. Atos, capítulo 25, versículos do 13 ao 22. Atos, capítulo 25, versículos do 13 até o versículo 22. Nós colocaram? Podemos ler? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui mesmo certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram os crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Tem mais um tempo de oração. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Santo tu és, Pai. Santo tu és, Filho. Santo tu és, Espírito Santo. Essa noite, nós abrimos os nossos corações a Ti, pois desejamos receber de Ti mesmo a instrução acerca das Escrituras. Ó, penetra os nossos corações, penetra o recanto mais íntimo do nosso ser. Traz-nos luz, traz-nos vida, traz-nos graça, traz-nos misericórdia, Senhor. Edificação da Tua igreja, Senhor, através das Tuas sagradas Escrituras. O Senhor mesmo que disse: santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Senhor, utiliza esse tempo aqui essa noite para nos santificar na Tua verdade, Senhor, que é a Tua palavra. Senhor, despojados de nós mesmos, despojados, Senhor, do pecado, despojados do peso do pecado que tenazmente nos assedia, nós nos debruçamos, olhando fixamente para o autor e consumador. Nos te ver essa noite através dessas palavras. Fala-nos, traz-nos exemplos, traz-nos aplicação, através do exemplo do Teu servo Paulo. Ó, Senhor, nós nos entregamos mais uma vez a Ti, em nome de Jesus. Contextualizando, na semana passada nós vimos que houve uma troca de poder político
ali na província da Síria. Nós tínhamos um governador chamado Félix, e agora o governador se chama Festo. Os nomes são parecidos, até peço perdão caso eu possa vir a confundir por conta da proximidade dos nomes. O governador anterior era Félix, e agora o governador é o Festo. O Félix, ele era o governador anterior e ele saiu de cena. A gente já viu sobre o caráter dele. Ele era alguém corrupto, que queria ganhar dinheiro de Paulo, e ele deixou Paulo encarcerado ali, 2 anos. E aí Festo assumiu o poder, isso já no início do capítulo 25. Como houve essa troca de poder, os judeus que odiavam Paulo, que queriam matá-lo, viram nessa troca de poder uma oportunidade. Mais uma oportunidade para novamente acusar Paulo e novamente tentar matá-lo de alguma forma. E assim eles fizeram. Então, como nós vimos, Paulo se defendeu, isso ainda na semana passada, nos versículos de 1 a 12, do capítulo 25, Paulo se defendeu, e logo em seguida, o que aconteceu? Veio ser a velha politicagem de novo. Ela apareceu mais uma vez. Félix já era um político de carteirinha, né? E Festo já apareceu mais uma vez como um político também de carteirinha, querendo ganhar o apoio dos judeus. Então, Festo, assim como Félix, queria o apoio dos judeus também e propôs para Paulo uma proposta totalmente fora da decência e do processo jurídico romano, propôs para Paulo: Paulo, vem ser julgado em Jerusalém, não vai dar nada não, vai dar nada, vem ser julgado em Jerusalém. E aí, Paulo respondeu para Festo que ele nada fez contra os judeus. Então, não fazia sentido para Paulo e ser julgado em Jerusalém, porque ele nada fez contra os judeus. Então, por fim, Paulo acabou apelando para César. Foi assim que terminou o versículo 12, que foi lido na semana passada. Paulo apelando para o imperador do Império Romano, César. Na época que já era César Nero. Então, o fato de Paulo ter apelado para César, o que dizia em outras palavras? Que o governador, Festo, era incapaz de julgar a causa de um cidadão romano, sobrando essa tarefa no próprio imperador romano. Então, denunciava a incapacidade do governador. Ao mesmo tempo, colocava um grande abacaxi na mão do governador Festo. Ele ia ter que descascar esse abacaxi. Era um grande abacaxi para o governador Festo. Era um grande problema para ele, porque ele tinha que fazer conforme a lei romana. E a lei romana exigia que todos aqueles que fossem ser julgados diretamente pelo imperador, o governador que era responsável por esse prisioneiro, por esse acusado, tinha que fazer um relatório detalhadíssimo sobre o caso para apresentar para o imperador. Se esse relatório não fosse bem feito, podia sobrar para o governador. Era um abacaxi grande para ele descascar. Então, nesse relatório, ele tinha que colocar todos os fatos envolvidos, os motivos pelos quais, inclusive, ele foi incompetente de julgar a causa de Paulo. Então, Festo acabou brincando com fogo e se queimando, ao querer usar de politicagem para tentar agradar os judeus. Paulo, ele não toparia jamais ser julgado em Jerusalém. Ele já sabia das artimanhas dos judeus para matá-lo no caminho ou na própria cidade de Jerusalém. Então, não restou outra alternativa para Paulo. Paulo foi encurralado, sem saída. Paulo teve que apelar para o imperador romano. Vale salientar mais uma vez que esse direito de apelar para César era um direito exclusivo dos cidadãos romanos. Então, vamos para o versículo 13, que nós lemos. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia de saudar. Esse versículo 13, o primeiro, vai nos mostrar que se passou um tempo indeterminado, o versículo não diz. Alguns dias se passaram desde que Paulo apelou para César. Tudo nos leva a compreender aqui que não foram muitos dias, mas poucos dias de um acontecimento até outro acontecimento. O acontecimento que Paulo apelou para César, até o próximo acontecimento que o versículo 13 fala.
O acontecimento, infelizmente para Paulo, talvez frustrando as expectativas dele, não foi o envio dele para Roma, mas a chegada de algumas pessoas à cidade. Paulo teria que esperar mais um pouquinho. Então parece que Roma, né? Roma teria que esperar mais um pouco. E a espera de Paulo ali parecia não ter fim mais. Imagina, ele já estava 2 anos ali preso de maneira injusta. Talvez o novo governador, o Festo, ainda estivesse fazendo os preparativos para a viagem do seu prisioneiro Paulo até a cidade de Roma. Mas alguém apareceu ali. E ao que parece, um novo episódio se inicia antes de Paulo ter ido para a cidade de Roma. A gente já viu aqui no livro de Atos que Paulo já lidou com diversos tipos de autoridades, diversas. Autoridades judaicas das sinagogas, por onde quer que ele ia. Paulo foi para diversas sinagogas dos gentios, que o chefe da sinagoga lá, às vezes tinha um problema com isso. Paulo lidava com o chefe da sinagoga. Então, também, Paulo foi perseguido pelo pessoal do mundo afora, judeus da Ásia, tanto incomodados, perseguiram Paulo. Os líderes do mundo judeu da época presidiam o Sinédrio de Jerusalém. Inclusive, o próprio sumo sacerdote, Paulo teve que lidar com esse tipo de liderança. Autoridades também de soldados romanos, nas suas diversas patentes, desde um simples soldado, que é um legionário, até o pessoal que comandava legiões, né? Tinha os centuriões, etc. Paulo teve que lidar com várias camadas de soldados romanos, de autoridades dentro do mundo romano da época. Paulo lidou, inclusive, com governadores de províncias romanas diferentes. A gente já viu ali no mundo gentil Gálio, que era o propósito da Caia, Paulo teve que lidar com ele. Félix, que era o governador da província da Síria, que estava até pouco, né? Governador corrupto, e agora Festo. Mas rei e imperador, ainda não. Paulo já foi lidando com vários, mas ainda com rei, e ainda não tinha chegado ao imperador. Paulo até então não havia lidado com reis. Então o versículo 13 ele nos mostra que nesse curto período de tempo, no intervalo de tempo de apenas alguns dias, o rei e uma mulher que apareceu aí junto dele, por nome Berenice, foram até a cidade de Cesareia, onde Paulo estava. Paulo não precisou ir até o rei. O rei veio até Paulo. A finalidade do rei de ir até a cidade de Cesareia, conforme o texto diz, foi para saudar o governador Festo. Então, nesses pequenos detalhes aqui, do panorama de fundo do versículo 13, nós vemos a soberania de Deus mais uma vez. Ao manter Paulo todo aquele tempo na cidade de Cesareia. Era costume de que a cada troca de governador, o próprio rei saudar pessoalmente um novo governador. Só que quando Paulo havia sido preso, já havia um governador, que era o Félix, governador antigo. Logo no início do seu governo, ele deve ter ocorrido essa saudação do rei, o governador Félix, da época. E, amados irmãos, dentro do plano de Deus, estava que esse rei aqui ouvisse a pregação da fé. E que o testemunho chegasse até ele. E qual era a maneira para isso? A maneira para que chegasse o testemunho de Deus até esse rei. A maneira de Deus era manter Paulo preso até a próxima troca de governo. Essa experiência de Paulo nos dá uma lição prática acerca de circunstâncias da nossa vida onde nós podemos ficar presos. Por vezes, Deus nos mantém presos a determinadas circunstâncias, pessoas, lugares, e em tudo isso Deus está nos testando, nos provando, para ver se no nosso coração haverá murmuração, nos nossos corações, ao invés de louvor. Por vezes a gente reclama, às vezes eu reclamo, que a gente está perdendo o nosso tempo. Senhor, o Senhor me colocou nessa situação, estou perdendo meu tempo. O Senhor está difícil ficar preso nessa situação. E a nossa carne, ela ama se agitar, ela se agita. A carne, ela se agita e ela não se conforma de maneira alguma com a
as pausas soberanas de Deus. As circunstâncias soberanas onde Deus nos coloca, por vezes, por tempos determinados por Ele mesmo. Então, o próprio Senhor, veja isso, o próprio Senhor havia prometido a Paulo que ele chegaria a Roma. Isso lá atrás, a gente já viu esses capítulos anteriores. Passamos por vários capítulos. O Senhor já tinha prometido a Paulo que ele ia chegar em Roma, para testemunhar, né? Talvez isso fosse motivo de agitação no coração de Paulo. Mas Deus não disse a Paulo quando isso aconteceria. Olha, Paulo, você vai para Roma, mas eu não sei como isso vai acontecer. Deus não falou quando ia acontecer. Deus só prometeu. E aqui que se encontram diversos conflitos nossos com Deus. A natureza de muitos conflitos nossos, particulares com Deus, com o Senhor, se resumem nessa pergunta. Até quando, Senhor? Até quando? Senhor, isso aqui que eu estou passando, Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? E em vez de nós procurarmos o Senhor nas circunstâncias, nós aprendermos lições, de lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, de tomar o jugo do Senhor, que é suave, o fardo dele que é leve. Por vezes nós tentamos a todo custo, nos debatendo como crianças agitadas, nos livrar da circunstância que Deus nos colocou, circunstância que Ele nos colocou para a sua própria. Só que aqui no texto bíblico nós temos uma postura de Paulo de descansar em Deus, de confiar em Deus. Porque nós não vemos Paulo murmurando. Porque nós vemos esse descanso de Paulo em Deus, porque ele sabia que, uma vez que ele recebeu uma promessa da parte do Senhor, mais cedo ou mais tarde ele chegaria em Roma. Só que, olhando para nós, é tão difícil, muitas vezes, é esperar pelo tempo do Senhor nas coisas. Esperar pelo tempo do Senhor nas circunstâncias. Nós queremos, principalmente no mundo moderno de hoje, tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora. Porque nós temos, infelizmente, nossos objetivos pessoais, paralelos, escusos, mesmo que envolvam até as coisas do Senhor. Nós temos os nossos objetivos pessoais escondidos, obtusos. Que o Senhor nos purifique com o fogo santo dele. Que as nossas paixões pessoais, os nossos desejos escondidos sumam. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Ainda que nós tenhamos esperar. Teste do tempo. Teste. Uma pedra preciosa, ela não nasce do dia para a noite. Uma pedra preciosa precisa de 3 elementos para que ela surja: pressão, calor e tempo. Talvez o Senhor nos coloque em circunstâncias onde haja extrema pressão sobre as nossas vidas, extremo calor das circunstâncias. Tempo. Espere. O Senhor nos coloca num cadinho, porque Ele quer ver pedras preciosas. Então, muitas vezes o Senhor nos faz esperar. E Paulo, nós vemos aqui, esperou 2 anos sem murmurar. Paulo não deu um chilique, que é próprio da juventude, né? Da imaturidade, do pouco conhecimento de Deus e dos seus caminhos. Que diz, né? Paulo podia dizer: Senhor, eu estou preso aqui. Senhor, eu estou preso aqui, a obra de Deus está acontecendo lá fora. Eu estou preso aqui, Senhor, eu podia ser um vaso útil nas suas mãos. Mas, Senhor, eu estou preso, me tira dessa prisão. 2 anos aqui as igrejas, os irmãos, precisando. Paulo, ele não deu esse xilique que é da juventude. Ou, Paulo também não disse: será que Deus não percebeu o meu potencial para a obra de Deus? Será que Deus não percebeu o quanto eu já fui usado nas mãos dele? Mais do que os outros? Mais do que os outros irmãos que estão lá fora? Paulo, ele não deu esse xilique. Paulo não murmurou. Então nós vemos aqui na prisão de Paulo um contraste, inclusive entre a prisão de Paulo e a prisão de João Batista. Quando João Batista foi preso,
João mandou perguntar ao Senhor, na verdade, se o Senhor era aquele que haveria de vir ou nós deveríamos esperar outro. Ou seja, o Messias. A resposta do Senhor, resumidamente, para João Batista foi que o Evangelho estava sendo pregado. Isso provava suficientemente que ele era o Messias. Em outras palavras, que João Batista tinha parte na pregação do Evangelho, mas que o Evangelho não dependia de João Batista. Assim também conosco. Nós temos parte. Louvado seja o Senhor que nós temos parte na obra de Deus. Não desconsidere as suas orações, não desconsidere aquilo que você já fez pelo Senhor. Nós temos parte. Nós temos parte. Mas sempre lembremos que a obra de Deus não depende de nós. As coisas não dependem de nós. É algo que nós não podemos controlar, é algo que nós não podemos planilhar, delinear, estabelecer metas como em uma empresa. A obra de Deus não é assim. Nós não podemos cobrar resultados, porque os resultados não dependem de nós. Como Paulo mesmo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A obra é dele. Nós temos parte, louvado seja o Senhor. Então, de fato, a nossa porção e a única porção na obra de Deus é obediência. Obedecer. Fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Então, Paulo entendeu na sua maturidade aqui que a obra de Deus ela não dependia dele. A obra não dependia do que Paulo fazia ou do que ele estava impedido de fazer. Pois a obra é de Deus. Amém? Isso nos diz que os caminhos para a obra de Deus também são de Deus. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Deus é alguém que se compromete com o seu próprio testemunho. Se Deus iniciou uma boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas é Ele que há de completar. Às vezes nós queremos agarrar a obra de Deus nas nossas mãos e agir como se ela dependesse de nós. Quem completa é Ele. Então Deus, Ele é alguém que se compromete com o seu próprio testemunho. O testemunho do Senhor não é algo que nós podemos, mais uma vez, colocar em nossas mãos. Controlar, fazer as coisas da maneira como nós bem entendemos. Independentemente do que nós queremos ou do que nós achamos, Deus mesmo move céus e terra, circunstâncias, pessoas, lugares, tempo, para com aquilo que Ele mesmo está comprometido. Ele mesmo fará toda a sua vontade, porque Ele mesmo se comprometeu com isso. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas Ele não se comprometeu de maneira nenhuma com as nossas ambições particulares. Ele não se comprometeu com isso. Ele não se comprometeu com as nossas ambições ocultas, de fazer o nome próprio na obra de Deus. De querer ser conhecido dos outros, de ser pessoas afamadas, de querer ter regalias, de querer fazer parecer que a obra de Deus depende de nós. Quer você seja quem seja. Assim como a obra de Deus avançou em seu testemunho na terra, durante os 2 anos em que Paulo ficou preso, ela avança e avançará independentemente de nós. A obra de Deus ela é dinâmica, ela não é estática. Ela não depende de nós. Então, uma coisa que nós vemos aqui no livro de Atos é que era de interesse do Senhor que o seu testemunho chegasse a todas as pessoas, de todas as classes sociais. Desde o mais pobre e insignificante, até os reis, os maiorais das nações. Não há limites para o evangelho. O coração de Deus, quando nós olhamos para o coração de Deus, ele é mais alargado que o nosso. Nós tivemos a experiência de pregação do evangelho, né? E o testemunho de muitos irmãos. Muitas vezes nós selecionamos quem merece e quem não merece o evangelho. Com Deus não é assim, louvado seja o Senhor.
Para Deus basta que você participe da raça humana. Ele amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no grupo dos discípulos do Senhor, dos discípulos diretos do Senhor, nós tínhamos a maioria como pescadores ali, né? Pescador diz de baixa condição social. Pedro, Tiago, João, André, alguns também dizem que Tomé, Bartolomeu, Filipe, também eram pescadores. Era a maioria, pescadores, baixa sociedade. Mas também nós tínhamos ali entre os discípulos do Senhor Mateus, publicano, um cargo que era adquirido com muito estudo. Um cargo que, se nós olharmos os publicanos na época, eram pessoas com posses, certa posição política, que talvez fosse até tendente mais para o lado da direita, vamos dizer assim. Mas também nós não podemos nos esquecer que havia dentro do grupo dos discípulos do Senhor outra pessoa extremamente preparada para a revolução, Simão Zelote. Talvez com uma tendência mais para a esquerda, porque o coração do Senhor é mais alargado que o nosso. O Senhor não vê barreiras políticas, sociais, o Senhor não vê nenhuma barreira. Basta que seja ser humano com o Senhor. Ele ama, ele se entrega, ele se dá. Então Deus queria que seu testemunho mais uma vez chegasse a reis. E assim Deus cumpriria aquilo que ele mesmo proferiu acerca de Paulo, quando ele disse para Ananias. Está no capítulo 9, versículo 15. O Senhor falando para Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai. Porque este, falando de Paulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E também cumprindo as palavras do Senhor Jesus em sua época, que já previu o futuro. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte, Mateus 10, 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores. Paulo foi levado diante de Félix e Festo. E de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Essas palavras do Senhor Jesus também contêm promessas de ajuda da parte de Deus. Os dois versículos seguintes, versículo 19 e 20, Mateus capítulo 10, diz o seguinte: e quando vos entregarem, Paulo foi entregue, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ô, irmãos, é isso que nós temos visto até então. Todas as vezes em que Paulo está se defendendo, aqui no livro de Atos, tem sido concedido a Paulo as palavras certeiras, as palavras cirúrgicas, no ponto, diante das autoridades. Os judeus contrataram até um suposto advogado ali para acusar Paulo, diversos judeus acusando Paulo, armando de emboscada, e o Espírito Santo concedia a Paulo as palavras cirúrgicas, para que diante das autoridades ele conseguisse se safar. Então, de tal modo que nós afirmamos que é o Espírito Santo que falou por intermédio de Paulo em todas as suas defesas até então. Então, Deus, após fazer soberanamente Paulo esperar, a troca de governo, trouxe o rei Agripa até onde Paulo estava. Esse rei Agripa aqui é o rei Agripa II. O rei Agripa I é o pai dele, que é o rei que mandou matar Tiago, discípulo direto do Senhor Jesus. Isso está em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. A gente já passou por esse capítulo.
Esse rei Agripa I, o pai de Agripa II, que é o que está aqui no versículo 13, ele também prendeu Pedro, o apóstolo Pedro. Como nós sabemos, Pedro ele foi solto da prisão de maneira miraculosa. Ainda no capítulo 12 de Atos, está o relato da morte desse rei. Herodes Agripa I está em Atos 12, 20 a 25. Como é que foi essa morte do pai do Agripa II? O povo deificou ele. O povo disse que ele era uma espécie de Deus. Tratou como se ele fosse Deus e não homem. E o próprio rei não deu glória a Deus, mas aceitou a glória que vem dos homens. E o texto diz no versículo 23 que naquele mesmo instante um anjo da parte do Senhor o feriu. E comido de vermes ele expirou. Ele morreu. Então a morte desse rei, do pai dele, se deve a um agente espiritual, um anjo, que mostra para nós, amados irmãos, que o mundo espiritual não ignora nada do que acontece aqui embaixo. Os anjos estão vendo tudo o que acontece. Então, talvez uma reunião como essa, né, à noite, vale a pena lembrar aquele exemplo do meu irmão, amado irmão, né, que durante a tarde inteira esteve orando diante do Senhor por conta da ministração da palavra que ia ser feita à noite, e a sua mulher foi e falou: por que você está se dedicando tanto? Vai chegar lá, vai ter meia dúzia de gato pingado naquela reunião. Você está orando aí, gastando tempo, vai ter 4 pessoas no máximo lá. Ele falou: não, de maneira nenhuma. Os anjos de Deus vão estar assistindo. Nós não sabemos quantos anjos de Deus, mas eles estão assistindo tudo o que acontece. Então, a morte do reino demonstra isso. O mundo espiritual não ignora nada do que acontece aqui embaixo. Então, segundo a história, quando o rei Herodes Agripa I, o pai dele, morreu no ano 44 d.C., o seu filho, Agripa II aqui, ele tinha em torno de 16 ou 17 anos. Na época, ele estava vivendo em Roma, sendo treinado debaixo da corte do imperador romano Cláudio, que era o imperador da época. E o imperador romano não permitiu que ele assumisse o reinado de imediato, pois achava que ele não estava preparado para os problemas que havia na província da Síria. Realmente, a província, talvez a mais problemática que havia no Império Romano, era essa. Passado algum tempo, o imperador romano o colocou para governar o reino da Cálcida, que era um reino ali próximo, depois tirou ele de lá e deu para governar algumas províncias. Por fim, deu o trono da Judéia para ele. Então, portanto, o reinado dele é totalmente debaixo da vassalagem de Roma. Os reis ali, por mais que a gente fala rei, é um rei vassalo do imperador romano. Se eles não andassem na linha, o Império Romano cortava eles. Era um rei submisso a Roma. Então, lembrando que esses reis aqui, Herodes e companhia, eles não eram reis da linhagem de Davi. Não eram reis legítimos. Era uma mistura de judeus com idumeus. E por isso não eram aceitos por muitos em Israel. Esse Herodes Agripa II, no texto de Atos, versículo 13, era o neto do Herodes o Grande, aquele que ficou conhecido por mandar matar os bebês, né, na época de Jesus. Então, na época de Jesus era bebê. Então, apesar desse terrível histórico familiar, diz a história que esse Herodes Agripa II era um homem piedoso, um judeu praticante, conhecia os costumes judaicos e conhecia a lei de Moisés. O imperador romano, que o colocou como rei vassalo, deu a Agripa II a posição de curador do templo judeu, algo importante para a religião judaica, e o direito, inclusive, de indicar quem seriam os próximos sumos sacerdotes. Então, ele tinha poderes dentro da religião judaica. Mas, como nem tudo é perfeito, né, ele veio do histórico familiar terrível, mas ele conhecia a lei de Moisés, etc. Nem tudo é perfeito. Diz também a história que essa tal Berenice que aparece no texto aqui, que sempre o acompanhava em todo lugar que ele ia, era também a sua irmã. E também, ao mesmo tempo, sua esposa. Isso era um caso incestuoso. Condenado pela lei de Moisés, que ele mesmo conhecia. Então, isso fazia com que os judeus o odiassem ainda mais. Ele já era odiado por não ser um rei legítimo, mas devido a esse caso incestuoso dele, os judeus odiavam ele demais. Versículo 14.
de Atos 25. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. No versículo 14, nos diz que o novo governador, ele aproveitou que o rei demorou ali alguns dias em Cesareia, para expor para o rei algumas causas do governo que ele herdou do governo anterior, do governo passado. Quem sabe o rei não lhe daria um conselho, né, sobre como lidar com alguma situação. E justamente por saber que o rei era versado nos assuntos da religião judaica, bem como tinha sido treinado também na corte do imperador romano, então também conhecia as questões jurídicas romanas, Festo lhe expôs um caso peculiar, o caso de Paulo. Dizendo, conforme o texto, que o governador anterior, Félix, deixou preso certo homem, se referindo a Paulo. Paulo era certo homem. Interessante notar que nessa prisão de Paulo, houve certas semelhanças com a prisão de José, o José do Egito. A primeira semelhança, falando aqui, é algo interessante para a gente notar. Primeira semelhança entre as duas prisões, a prisão de Paulo e a prisão de José, está nas injustiças das acusações. José foi acusado falsamente de tentar violar a esposa de Potifar. Paulo foi acusado falsamente pelos judeus de pregar contra a lei no templo. Então, essa é a primeira semelhança entre os dois. A segunda semelhança entre a prisão de Paulo e José é que ambos encontraram graça aos olhos de seus superiores. José encontrou graça do carcereiro, que dá inclusive para José um cargo de confiança dentro da prisão. Paulo usufruiu dentro da prisão dele um palácio, dentro do palácio de Herodes. Era um lugar onde ele inclusive tinha indulto, dentro do palácio de Herodes. A casa, inclusive, do governador, que era o Félix, com indulgência a favor dele. Terceira semelhança entre a prisão de Paulo e de José, a questão do testemunho. Ambos testemunharam na prisão. José testemunhou acerca do Deus ao qual pertencem as interpretações dos sonhos. Paulo testemunhou acerca do Messias e da ressurreição dos mortos, do juiz eterno. Ambos, mais uma semelhança, ambos, Paulo e José, ficaram presos durante o período de 2 anos. Na prisão de José, copeiro-chefe e padeiro-chefe estiveram com ele. 2 pessoas de importância perante o rei do Egito, Faraó. Na prisão de Paulo, Félix e Festo estiveram com ele também. 2 pessoas importantes perante o rei, vassalo de Roma, Herodes Agripa II. Então, ambos também foram lembrados aos respectivos reis após 2 anos de espera. Os 2 tiveram que esperar 2 anos para serem lembrados. É interessante essas semelhanças, né? A Bíblia, ela coloca paralelos para nos instruir. Versículo 15 de Atos 25. A respeito de que os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. No versículo 15, aqui ele nos diz que os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus prestaram queixa contra Paulo e pediram que ele fosse condenado. O detalhe é que esse pedido dos judeus a Festo foi enquanto ele estava em Jerusalém, a gente já viu semana passada, e não foi da maneira como mandava o figurino da lei romana para com os cidadãos romanos. Então foi um pedido clandestino, né? A gente sabe disso. É um pedido não autorizado, um pedido fora da oficialidade. O novo governador expôs essa situação ao rei Agripa, para tentar pegar um conselho dele. Versículo 16. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. No versículo 16 aqui nos mostra a resposta do novo governador aos judeus, ao seu pedido clandestino. A resposta foi que não é costume dos judeus, dos romanos, perdão, chegar condenando assim de maneira fácil.
As pessoas não eram condenadas de maneira fácil, principalmente o cidadão romano como Paulo. Existe um processo para isso, e esse processo envolve a presença dos acusadores perante o acusado, também existe a defesa do acusado perante as acusações. Versículo 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Então, o versículo 17 nos revela que esses judeus, mal intencionados, eles não perderam tempo. Aproveitaram que a questão ainda estava fresca, ou melhor dizendo, no calor do momento, né? Sem deixar esfriar a questão, foram até Cesareia juntos. E já no dia seguinte, Festo se assentou no tribunal, como quem quer resolver também logo a questão. Determinou que Paulo fosse trazido. Versículo 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Então, esse versículo 18 é vergonhoso para os acusadores de Paulo, pois como foram cheios de sede ao pote, o pote estava vazio. Foram como um cachorro que muito late, mas não morde. Os acusadores se levantaram, acusaram Paulo, mas absolutamente nenhum crime, nenhum delito foi encontrado em Paulo. O novo governador tinha até suas suspeitas de possíveis crimes que Paulo poderia ter cometido. Mas os judeus não acusaram nenhuma das principais suspeitas do novo governador. Então não houve nenhuma correspondência daquilo que o governador pensava para aquilo que os judeus acusaram Paulo. Versículo 19. Traziam com ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente ao certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava. No versículo 19, Festo ele explicou ao rei aqui, mais uma vez, em seu discurso para o rei, querendo granjear o conselho do rei, quais eram especificamente as questões que esses judeus acusavam Paulo. Eram duas questões. O versículo 19 mostra para nós essas duas questões. Primeira questão, referente à religião judaica. Até aí, ok, né? A gente já viu que eles acusaram falsamente Paulo de falar contra a lei e o templo. As mesmas questões pelas quais Estevão foi acusado pelo Sinédrio nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos. Mais um paralelo fantástico do livro de Atos. E Paulo estava ali presente quando Estevão foi condenado. Né? Serviu como uma espécie de porta-voz para aqueles que estavam apedrejando Estevão. A Escritura traz esse paralelo aqui. Então a gente sabe, nós sabemos que Estevão, assim como Paulo, nunca falaram contra ambas as coisas. Assim como Estevão nunca falou contra Moisés, contra o templo, Paulo também não. Estevão se defendeu, testemunhou e foi assassinado. Paulo também se defendeu, testemunhou e, se dependesse dos judeus, corria sérios riscos de Paulo ir no mesmo caminho de Estevão. Mas nos planos do soberano Deus, Paulo ainda iria morrer. Ainda não era chegada a hora de Paulo ser martirizado. A segunda questão que Festo menciona para o Filipe aqui é particularmente a um certo morto com aspas, né? A gente pode pôr essas aspas. Um morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Essa segunda questão, ela demonstra o desconhecimento de Festo sobre quem é Jesus. Das informações que Festo teve e adquiriu, foi que havia alguém dado como morto, e o nome dessa pessoa era Jesus. E que Paulo afirmava que essa pessoa, dada como morta de nome Jesus, cabe salientar que o nome Jesus era um nome comum na época, Paulo afirmava que esse Jesus estava vivo e não morto. Esse versículo ele revela qual a posição dos incrédulos. A posição dos incrédulos em todos os tempos a respeito de Jesus. Jesus ela é a pedra de remate. Jesus é a pedra angular. Jesus é o ponto
de decisão de todo ser humano. E Deus sempre nos pergunta, né? O que farás tu de Cristo? O que farás tu com o meu filho? Todo ser humano um dia vai ter um impasse com Jesus. E a posição de cada ser humano a respeito da pessoa de Jesus pode ser a posição do manifesto, isso é mais um porto aí, que a religião, a superstição, diz que ele está vivo. Ou a nossa posição pode ser como a de Paulo. Então, para todo incrédulo, a posição do mundo, representada aqui com festa, também é a respeito da morte. Não só de Jesus, mas também da morte. Vai ser sempre de achar que a morte é o fim. Não, o nome é morto, não é possível alguém ressuscitar. A posição dos incrédulos com relação à morte também é acreditar que a morte é o fim de todas as coisas. Então, por isso, a vida das pessoas que não conhecem o Senhor geralmente se resume em comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque se a morte é o fim, não tem nada depois da morte, então vamos aproveitar aqui. Só que a posição de todo crente em relação à morte, em relação a Cristo, e essa era a posição de Paulo aqui, é que se Cristo ressuscitou, e se Cristo está vivo, porque ele vive, nós viveremos. Porque ele vive, como diz a letra do cântico, né? Porque ele vive, posso crer amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei, bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Nós vivemos como se Jesus, de fato, está vivo. E nós não somente sabemos disso, mas nós sentimos a presença dele. Nós nos relacionamos com ele. Não é possível se relacionar com o morto. Nós nos relacionamos com Deus vivo. Jesus está vivo. Jesus está em seu ministério sacerdotal diante do Pai, à direita de Deus, onde ele vive para interceder por nós. Ele está vivo lá em seu ministério sacerdotal, intercedendo a nosso favor. E ele também, assim como Paulo, está esperando até que Deus coloque seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor está esperando. Oh, irmãos, nós também podemos esperar. Louvado seja o Senhor. Então, todo crente em Cristo afirma, assim como Paulo, que o Senhor está vivo. Nós experimentamos isso através do Espírito Santo. Então, o mundo ele pode dizer o que quiser. Nós não ligamos para isso. O mundo já disse, né, que nós somos lunáticos, de que nós somos supersticiosos, de que nós somos negacionistas, de que nós somos anti-ciência, de que nós somos um monte de coisas. Mas, irmãos, nós cremos em fatos. O fato de Jesus estar vivo é um fato. Não é algo. Nós cremos isso. Isso não é apenas algo de fé. Isso também é um fato. Amém. Porque Jesus, após ressuscitar, apareceu para mais de 500 pessoas. E eu vou comparar isso com algo recente. Todo mundo sabe da história do Holocausto judeu, da Segunda Guerra Mundial. Existem hoje teorias que negam que o Holocausto foi verdadeiro. Mas ainda existem pessoas vivas daquela época. Ainda existem pessoas vivas que eles mesmos dizem, puxa, isso é um absurdo, eu estava lá. Eu vivi isso. Eu vi as câmaras de gás. Eu fui colocado lá dentro daqueles campos de concentração. Mas existem teorias já modernas, nos nossos dias, que negam que o Holocausto foi algo verdadeiro. Assim também, com respeito a Jesus Cristo estar vivo. Aquelas 500 pessoas que o Senhor apareceu vivo, já morreram há 2000 anos atrás. Mas existem registros escritos sobre isso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que esse texto é inspirado e ele é infalível. Então, aqui está relatado isso. 1 Coríntios 15, você pode abrir, está lá.
E nos evangelhos também tem texto comprovando isso. Então, se Jesus apareceu ressuscitado a mais de 500 pessoas, nós acreditamos nisso. E a Escritura diz que ele hoje está à destra de Deus intercedendo, esperando que seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Então, o mundo pode dizer o que quiser, nós cremos em fatos. Versículo 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Então, no versículo 20 aqui de Atos, Festo diz que estava perplexo quanto ao modo de investigar as coisas. E por isso ele queria enviar Paulo a Jerusalém. Alguém perplexo com alguma coisa é alguém hesitante, é alguém indeciso, é alguém sem resolução, é alguém dúbio. O que demonstra a falsidade de Festo perante o rei Agripa. Ele precisava preencher um relatório, ele precisava de conselho do rei Agripa para ele preencher o relatório dele para apresentar para o imperador. Se a gente for observar, atenção, o versículo 9 do capítulo 25, versículo 9, nós vamos verificar que o real motivo de Festo querer levar a questão para Jerusalém não era porque ele estava perplexo, não. É mentira da parte dele. Se você olhar o versículo 9, você vai ver que o motivo de Festo querer levar a questão para Jerusalém era para assegurar o apoio dos judeus. Não era porque ele estava perplexo. Ele sabia bem o que ele estava fazendo. Era pura politicagem. Então, Festo mentiu ao rei Agripa sobre o motivo. Também para criar uma boa imagem do rei, né? Então, com esse discurso de perplexidade para o rei Agripa, Festo queria dar a entender para o rei que era por ele não ser um israelita. Olha, eu entendo essas questões aí da religião de vocês. Eu fiquei hesitante, porque pode ter alguma coisa importante dentro das questões da lei de Moisés aí que eu não entendo nada. Mentira! Então, já que ele queria passar por rei Agripa a impressão de que, já que ele não entendia nada das questões da lei mosaica, ele queria levar Paulo à presença dos judeus, querendo dar a impressão de que precisa entender melhor o assunto antes de julgar a questão, né? Como se, olha, eu estou sendo precavido. Então, tentando, inclusive, se esquivar do fato de que os cidadãos romanos, na época, só podia ser condenado um cidadão romano após um julgamento formal se houvesse havido crimes de acordo com a lei romana, não de acordo com as leis de Israel. A lei mosaica não importava nada para os romanos. Então, tanto faz as questões da religião de vocês, a gente já viu isso várias vezes. Os romanos não se importavam com a lei de Israel. Então, ele estava tentando se esquivar disso. Versículo 21. Mas, havendo Paulo apelado para que ficassem em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então, no versículo 21, aqui, Festo ele tenta colocar toda a responsabilidade da apelação a César nas costas de Paulo. Mais uma vez, ele tentando se esquivar dos reais motivos. Não permitiram que ele julgasse a causa de Paulo. Por fim, Festo aqui, ele tenta dar áreas de segurança para o rei Agripa, demonstrando que ele não perdeu o controle da situação, dizendo que ele ordenou que Paulo, o acusado, ficasse detido, até que Festo enviasse o imperador. Que ele mesmo se encarregaria disso, para não dar motivo para o rei de preocupação. Então, versículo 22. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ouvirás. Então, o versículo 22, ele nos mostra aqui que mais a viagem de Paulo para Roma ia ter que realmente esperar mais um pouquinho. O rei Agripa apareceu, Festo pediu um conselho para ele, por conta do relatório que ele ia ter que fazer para o imperador, só que o próprio rei Agripa ficou interessado tanto no caso de Paulo,
que diante de todas essas informações passadas por Festo para o rei sobre esse caso, o próprio rei falou: eu preciso conhecer e ouvir esse homem aí. Eu fiquei interessado nesse caso particular, que prontamente seria feito no dia seguinte. Então Paulo já esperou 2 anos. O que é esperar um pouquinho mais, né? Agora ele ia ter que testemunhar perante o rei. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas esperas soberanas que o Senhor coloca na nossa vida, pelas circunstâncias que o Senhor coloca para a tua glória em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Senhor, e queremos, diante das provas, diante das circunstâncias, não murmurar, Senhor, mas agradecer e te louvar. Pois tu és o Senhor das nossas vidas, tu és aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos, tu és o soberano, Senhor. Nossas vidas estão em tuas sagradas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque em tudo podemos testemunhar a respeito do Senhor. Amém. Nas circunstâncias onde estivermos, por mais que até não haja oportunidade de falar por Ti, que por meio do nosso comportamento, Senhor, as pessoas possam ver o Senhor, as pessoas possam tocar o Senhor, pois somos Teus, Senhor. Nós cremos que o Senhor está vivo, pois o Senhor de fato está. Louvamos-te, Senhor, pela Tua preciosa palavra, ó Senhor, que ela possa encontrar bom caminho dentro de nós e prosperar. Sim, Senhor, dá capacidade para os irmãos, para reter aquilo que é Teu e só aquilo que é Teu. Aquilo que não é Teu, os irmãos possam jogar fora. Louvamos-te em nome de Jesus. Amém. Amém.